Olá, meus amigos, meus irmãos, e a paz do Senhor para todos vocês. O programa Casa de Deus de hoje tem uma história de milagres, não é? O agir de Deus em todo o processo para que o milagre pudesse acontecer na vida de um querido irmão. Tem também nesse programa uma mensagem de Deus no seu coração. Então eu começo com o programa de hoje com o meu amigo Felipe, aliás, doutor Felipe Salgueiro. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui para compartilhar a tua história de milagre, né, Fê? Eu que agradeço a oportunidade. E é interessante contar a tua história, porque tem pessoas que imaginam que, às vezes, o milagre é assim, de abrir e piscar de olhos, que com certeza também acontece, né? Mas no teu caso, a gente pôde perceber, assim, o desenrolar, Deus agindo dia após dia para que você pudesse receber esse milagre. Não é verdade, Fê? É verdade. Fê, então conta para nós com bastante intimidade, com bastante amor, porque eu conheço esse menino há muitos anos, o doutor Felipe, e eu falo Fê, mas fica tranquilo. Fê, qual era o teu problema? Assim, pastor, há aproximadamente 3 anos, eu vinha sofrendo com algumas dores no tornozelo direito, né? E eu fui procurando os médicos, né? Então fiz alguns exames, fui a alguns especialistas, né? Mas o fato é que nenhum dos médicos chegaram a encontrar o problema em si, a causa, a raiz. Mas o que você sentia, Fê? Sentia muita dor para caminhar, mancava. Chegava a mancar mesmo? Chegava a mancar. Uhum. Era uma dor bem forte, assim, às vezes aguda. E o problema é que muitas vezes remédio não resolvia para passar a dor, então eu sofria bastante. E os médicos, você não visitou um médico só, pelo que você me disse, visitou vários médicos? Visitei vários médicos. E o que eles diziam, doutor? Então, como eles não encontravam diagnóstico, eles falavam assim, olha, muitas vezes os exames não mostram a causa, a raiz da doença, né? Pode ser que seja um problema que você tenha que conviver e não achava solução. Até para eu poder casar, eu me lembro que para não entrar na igreja mancando, eu tive que aplicar analgésico diretamente no local. Quer dizer, você tinha uma dor muito forte, pelo jeito. Muito forte. E os médicos diziam que alguma coisa que você tinha que conviver ou não achavam a razão disso, o motivo disso? Isso, eles achavam que era tendinite, daí tirava raio-x, via que não tinha fratura, né? E não tinha tendinite também? E não tinha tendinite também. Fiz ultrassonografia no pé, fiz vários exames. E você tem quantos médicos você visitou? Você tem ideia ou não? Eu visitei uns 3 ou 4 especialistas. Até reumatismo eu cheguei a investigar. Uhum. E não era reumatismo também. Isso durante 3 anos? 3 anos. Procurando. Agora, você é um bom crente, Fê. Eu te conheço há tantos anos. Oração você pediu também? Pedi oração para os pastores, coloquei na Arca da Conquista. Foi pedindo a Deus? Fui pedindo a Deus. Quer dizer, você não desistiu de que pudesse mudar essa história? Não desisti. Mas 3 anos? 3 anos. Glória a Deus, né, Tem que ter fé, né? Tem muita fé. Porque às vezes as pessoas, elas passam, pedem, procuram, não conseguem a solução, acabam desistindo. O importante é não desistir. Fazer a nossa parte, não é? Você tem que fazer a sua parte em cima do teu milagre e não desistir e crer que Deus vai dar uma solução. Você sabe que às vezes Deus usa um médico, Deus usa um especialista para nos abençoar, não é? Eu creio, assim, piamente, que Deus está agindo na nossa vida o tempo todo, doutor Felipe. Amém, eu também E foi o que aconteceu na tua vida. Foi o que aconteceu. E depois, Fê? Você pesquisou, procurou, fez exames, especialistas, orou, pediu a Deus. E aí? E aí que eu fui trabalhar em São Paulo. Em São Paulo, uma colega de trabalho, ela teve um problema muito forte na coluna. E ela me indicou uma clínica que é especializada em dor. E ela foi nessa clínica somente para tratar a dor. Então eu decidi marcar uma consulta lá e fazer uma avaliação. E o médico que me atendeu, eu sugeri a ele que fizesse um exame mais aprofundado, alguma coisa nesse sentido, e ele acabou pedindo uma ressonância magnética. Eu fiz a ressonância, e na ressonância saiu que poderia ser tumor de células gigantes. Uhum. Quando ele recebeu o exame em mãos, ele ficou um pouco assustado, né? E falou assim para mim, olha, eu sugiro que você procure um ortopedista oncologista, que é um ortopedista especializado em câncer. Uhum. Agora, o que é célula gigante? Você sabe? Células gigantes é o tipo do tumor, é o tipo de disfunção que dá na célula, na célula óssea, né? Que inclusive é um tipo raro de câncer ósseo, né? Uhum. E ele cresce rapidamente? Como é que é? Ele é um tumor benigno, né? Assim, em alguns casos, ele dá metástase no pulmão, mas é raro. Mas no local ele é muito agressivo. Ele vai comendo todo o osso, né? E é o que estava acontecendo com você? Bom,
como eles não sabiam se era ou não, tinha que pedir uma biópsia, né? E eu acabei indo nesse oncologista, que quem marcou foi minha esposa, um oncologista ortopedista. E quando ele recebeu a minha ressonância, ele falou assim, olha, eu tenho duas notícias para você. A boa é que você não vai morrer disso, e a ruim é que você pode perder o movimento do pé. Uhum. Ele falou na lata, né? Uhum. Bom, ele foi marcada a biópsia e no resultado da biópsia deu que não era tumor, deu que era um cisto. No resultado da biópsia deu que não era tumor, deu que era um cisto. Uhum. Só que, como eu já tinha sofrido muito procurando resolver o problema, eu resolvi pedir uma segunda opinião. E eu fui numa oncologista. E ela pediu uma outra análise da minha biópsia. Ela pediu uma imunohistoquímica. E da análise deu que também não era, confirmou o resultado, que não era tumor, mas que era um cisto. Uhum. Só que paralelo a esses dois médicos, a minha esposa marcou uma consulta para mim na C. Camargo, que inclusive é o primeiro Cancer Center do Brasil. E quando eu fui lá e me deparei com um dos maiores especialistas no Brasil em tumores ósseos, ele falou, olha, para fazer o tratamento aqui com a gente, é protocolo do hospital que a sua biópsia seja analisada novamente. E eu falei para ele, doutor, só que... Terceira vez. Terceira vez. Só que eu falei para ele, doutor, como eu já tenho eu tenho duas análises que apontam o mesmo diagnóstico, eu tenho uma cirurgia marcada para o dia 27 de maio. Ele falou, olha, não tem problema, vamos tentar correr. E eu fui no laboratório, retirei o material da biópsia, entreguei no hospital. E no dia 26 de maio, ou seja, um dia antes da cirurgia, eu estava lá para uma segunda consulta para saber o resultado da terceira análise. Uau. E quando foi 4 horas da tarde, o hospital no qual eu ia fazer a cirurgia no dia seguinte telefonou para mim, falou, querendo confirmar a consulta, aliás, a cirurgia, e eu falei assim, olha, eu estou entrando para uma consulta, daqui 1 hora eu ligo para vocês. Quando eu entrei no consultório, ele falou, olha, eu só autorizei a sua consulta para hoje, porque mudou o diagnóstico e de fato você tem um tumor. E era um tumor benigno, né? Mas que já estava no estágio bem avançado. Inclusive, ele pegou um outro exame que ele pediu, que foi uma tomografia. E ele mostrou o desenho para mim e falou, olha, você só tem uma casquinha de osso, o restante... Foi comido? É tudo tumor, é como se fosse uma geleia. E ele falou a mesma coisa que o outro, que você não ia morrer disso, mas podia perder o movimento do pé? Ele advertiu desse risco. Mas ele falou que eles fariam todo o possível para que isso não ocorresse. Agora, Fê, eu estou vendo assim um desenrolar, 3 anos de dor, e aí você visita vários médicos, especialistas inclusive, aí vai num especialista em São Paulo, 2 especialistas em São Paulo ou 3? Em São Paulo foram 3. 3 especialistas em São Paulo, até você chegar no HC, não é isso? AC Camargo. AC Camargo, perdão. Até no AC Camargo, e me conta, Fê, como é que é o milagre nisso? O que Deus agiu? O que você sentiu nesses 3 anos? Eu estou vendo você curando a tua cura, não é? E como é que você agiu como um crente, uma pessoa que confia em Deus nesse período? Assim, pastor, eu sabia que não era algo normal. Eu até pedi oração de libertação pro pastor Jorge. De repente, poderia ser alguma obra maligna, alguma coisa assim. E um detalhe importante nesse processo é que no domingo, no final de semana, antes da biópsia, eu fui justamente no gabinete pedir uma oração para o pastor Jorge. Né, ele ungiu o meu pé e eu falei 2 frases em línguas que eu me lembro muito bem qual é a interpretação. A primeira delas a sua sorte foi ter me encontrado, no caso dele, para fazer oração por mim. Né? E eu falei pela segunda vez, olha, por isso eu estou aqui, quer dizer, para receber aquela oração. Então, a partir dali, naquele momento, eu tive a certeza de que Deus estava tomando conta, que não importasse o resultado da biópsia, eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre.
o primeiro médico falou que eu ia perder o movimento do pé, eu não me conformei com essa notícia. Não aceitou isso. Eu não aceitei. O que me motivou a procurar uma segunda opinião, que a minha esposa me incentivou muito, né? Eu até comentei com ela, falei, eu acho que não vai dar certo, porque eu já estou com a cirurgia marcada. Ela falou, não, mas vamos tentar. Ela me incentivou muito nesse sentido. Então, quer dizer, você curou tudo, Fê? Procurei tudo. Mas não desistiu? Não desisti. E quando o médico me deu, o terceiro especialista, inclusive que foi o que me operou, ele falou assim, olha, o seu plano de saúde provavelmente não vai cobrir a cirurgia aqui e eles levam 20 dias úteis para autorizar, mas vamos tentar. Isso foi numa quarta-feira, pastor. Na outra segunda, eu voltei lá para retirar a documentação, para dar entrada no hospital, para minha internação, para o plano poder autorizar a cirurgia. E naquela semana tinha um feriado, né? Então o plano tinha menos tempo ainda. Resumindo, eles autorizaram a minha cirurgia com 3 dias úteis. 3 dias? Inclusive com a compra de todos os materiais que o médico pediu, porque eu precisei fazer um enxerto sintético. Eu nunca vi isso, Fê. Alguém aprovar em 3 dias, há poucos dias isso aconteceu com alguém aí e realmente não aconteceu isso nunca em 3 dias. Não, pelo contrário, 20, 25 dias úteis, uma fase, 20, 25 dias outra fase, e eles aprovaram em 3 dias úteis. Pastor, tem até uma coisa engraçada. Mas você não falou que eles não iam operar nesse hospital, que o plano não operava nesse hospital? Então, pastor, e assim, tem até uma coisa engraçada aí que uma mistura de coisa engraçada com fé. Quando eu retirei a papelada do hospital, eles marcaram a minha internação para o dia 10 de junho e a cirurgia para o dia 11 de junho. Até o dia 10, até o dia 9, o plano não tinha autorizado. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, assim, vamos levar a mala? Porque eu trabalho em São Paulo, o hospital é lá, eu falei, vamos levar a mala? Quem sabe Deus opera... Sim. Mas você não tinha autorização ainda? Não tinha. Eu falei, qualquer coisa eu volto para casa, né? Eles me ligaram 4 horas da tarde do dia 10 e falaram assim, Felipe, vem se internar aqui às 19 horas. Uau. Ainda bem que eu tava com a mala, pastor. Quer dizer, você acreditou até o último momento que o plano ia aprovar. Acreditei até o último momento. Fê, você conseguiu ver o agir de Deus nessa questão para você achar o problema? Porque você podia ter operado erradamente, poderia ter se acomodado, falar, realmente isso aqui é uma coisa que vai estar no meu pé pro resto da vida, como um médico disse para você, alguma coisa da natureza. Você podia ter se acomodado, né? Como muitas pessoas se acomodam. Você julga que a tua fé em Jesus fez com que você continuasse para Deus te mostrar e realmente trazer a solução definitiva? Eu sim, acredito, pastor. E como o senhor falou, né? Deus pode usar um médico, pode usar um especialista. Então, eu sabia que Deus ia fazer o milagre, do jeito dele. E eu acho que essas coisas aconteceram assim, tudo nos 45 do segundo, para ficar claro na minha mente... 48, né? Nos 48. Para ficar claro que foi Deus que fez. Porque se eu tivesse descoberto de um jeito muito fácil, operado de um jeito fácil, talvez eu poderia estar falando hoje, mas eu tinha um bom plano, o plano ajudou, e não foi o que aconteceu, né? Eu pude ver a mão de Deus em cada processo aí. Interessante, Fê. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tua insistência. Glória a Deus por você acreditar no que Deus vai fazer. E é por isso que Ele colocou você até o último minuto para mostrar que Ele ia aprovar. Glória a Deus. Obrigado, querido. Amém, pastor. Você vai assistir uma mensagem que vai te abençoar. Assista comigo. O tema desta noite é isso aqui, ó. A estratégia de Deus para a sua conquista. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 2, apenas no primeiro versículo. Vou ler o versículo número 1 de Josué capítulo 2, versículo 1. Oh, glória a Deus! Diz assim o texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Eu quero falar com você porque em tempo de crise, às vezes crise, guerra, teve 50 pessoas que ouviram eu falar sobre isso. Tempo de crise, tempo de guerra, tempo de crescimento também, por que não? É tempo de desafio na vida de uma pessoa
meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer, é tempo de estratégia. Não é? Parece que nós estamos envolvidos com isso, nós somos cristãos e vivemos em constante combate, em guerra. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas são contra as hostes que operam no campo espiritual. Ou seja, tempo de guerra é tempo de estratégia, tempo de crise é tempo de estratégia, mas tempo de crescimento também é estratégia. É necessário nós pensarmos sobre isso, sobre estratégia. E eu quero compartilhar com vocês sobre a estratégia de Deus para a sua conquista. Quem quer saber como é que Deus vai agir? Qual é a estratégia de Deus para a sua conquista? Levante a mão, diga um aleluia, porque é importante dizer aleluia. Oh, glória a Deus. O contexto aqui, anota aí, meu irmão, o tema do sermão, o versículo. O contexto que nós temos desse versículo que eu acabei de ler, não era um contexto muito fácil. Talvez muitas dúvidas. Haviam dúvidas ali naquele momento. As pessoas estavam sendo desafiadas. Não é? Imagina só, 400 anos ficaram no Egito. E depois de 400 anos do Egito, ficaram mais 40 anos no deserto. Não é? Aquela geração que chegou à beira do Jordão. Por certo, eles tinham desafios no seu coração. Elas tinham dúvidas. Havia uma dúvida também. Elas não sabiam direito como as coisas iriam acontecer. Talvez um pouco de incerteza. Um pouco de o que vai acontecer. Tentando ouvir um, tentando ouvir o outro. Tentando saber o que é que vai acontecer amanhã. Deus os colocou ali em frente ao Jordão, ainda manda esperar mais um tempo, mais 3 dias. Havia um sentimento dentro do coração daquelas pessoas que estavam à beira do Jordão, que não era um sentimento às vezes fácil, e eu faço uma relação com o que nós estamos vivendo, com o que o Brasil está vivendo. Parece que há algumas dúvidas do que vai acontecer amanhã, parece que há alguma incerteza, parece que as pessoas estão um pouco duvidosas, elas estão sentindo um pouco de medo talvez, mas há um desafio muito grande para o povo de Deus hoje. Há um grande desafio, meu irmão, para o contexto de nós hoje. E você sabe de uma coisa, eu dou glória a Deus por isso. Dou glória a Deus, meu irmão, porque Deus vai fazer milagres. Deus está acima da situação. Ainda que você não enxergue, Deus está acima da história. Deus está acima do contexto. Meu irmão, Deus está muito além, muito acima da crise. Viu? Eu quero convidar você nesta noite a não olhar nessa direção, mas a olhar para essa direção. Deus é grande o suficiente para dizer para mim e para você, nós não temos o direito de duvidar, nós temos que confiar em Deus. Ele é grande. Está aqui a mesa da Santa Ceia, que representa o maior sacrifício de todos os tempos, o maior milagre de Deus, o próprio Deus descendo sobre nós, se fazendo homem para me abençoar. Então não há problema, não há circunstância, não há motivo de duvidar. Nós temos que crer que Deus tem uma conquista muito grande para nós. Se você crê nisso, diga aleluia e diga glória a Deus. E eu quero que você diga um glória a Deus bonito, e bem bonito para Deus, meu irmão. Que Deus está acima disso. Deus está acima dessa crise. Deus está acima dessa situação do Brasil. E me deixa impressionado como Deus é maravilhoso. E Ele está fazendo com que a casa de Deus viva essa experiência. Então anota aí no teu diário. Eu quero que você anote o Deus que tem uma estratégia para a sua conquista. Eu quero que você anote como primeiro ponto. Ouça bem, meu irmão. Deus usa o improvável. O improvável. Alguma coisa que você ignora, não está enxergando, você não está vendo. Que coisa incrível. O povo de Israel à beira do Jordão
Josué manda alguns espias à terra prometida, à semelhança do seu mestre Moisés, à semelhança dele, ele manda espias na terra prometida, com uma diferença grande. Aqueles que Moisés mandou, eles entraram na terra, eles entraram tranquilo, eles pegaram o fruto da terra, inclusive trouxeram para Moisés, para testificar do que estava acontecendo, como era a terra. Havia um outro contexto, mas agora não, agora eles entram acuados, eles entram com medo, e é verdade, porque a situação era outra. O rei de Jericó quis prender aqueles que chegaram ali, mas interessante, Deus não usou um chefe da guarda, Deus não usou uma outra pessoa qualquer, Deus usou uma prostituta. Eu quero, com esse primeiro ponto, eu quero dizer para você, Deus está acima das probabilidades. Ele vai usar a situação mais inusitada para abençoar você. Deus está no comando do nosso Brasil. Deus está no comando da nossa vida. Deus está acima de tudo, meu irmão. Olhe para Deus apenas e confie em Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, e Ele pode usar o improvável para nos abençoar. Às vezes a situação, ela é triste, é cruel, quando a gente olha. Ó, irmãos, eu vou dar um recado para você, uma orientação, uma dica, sei lá. Para de assistir jornal. Para de assistir noticiário, porque você liga a televisão, você assiste noticiário, você sai oprimido de lá do noticiário. Viu, meu querido? Aí você fica pensando o que é que vai acontecer. Você sabe que quando a gente fica assim, a gente fica meio cego, a gente não consegue enxergar, a gente coloca só aquele pensamento. Sabe aquele pensamento? Só esse pensamento vem. Não, porque o problema é grande, a situação está difícil, o Brasil está numa história muito ruim, muito terrível, e você fica pensando apenas naquilo, e você não consegue enxergar que Deus vai agir na tua vida. Não importa o anúncio que os especialistas estão dizendo, Deus está acima disso tudo. Disso tudo. Diz a história que os grandes milionários nasceram nas grandes crises. Você já parou para pensar que Deus pode te levantar como uma pessoa milionária na casa de Deus, dentro da crise? Você já parou para pensar que Deus pode mudar a tua história nessa crise? Eu quero convidar, e Deus quer convidar a casa de Deus a enxergar, a tentar ouvir a voz de Deus, tentar ouvir a orientação que Deus vai te dar, porque veja bem, meu irmão, Deus está acima disso tudo, aleluia! E Deus gosta de usar o improvável, porque no improvável você não tem como negar que Deus fez. É ou não é? Se o Brasil tivesse de vento em polpa, não é, faturando, crescendo igual a China, você ia dizer, é meu trabalho, é meu serviço, é a minha capacidade, é o meu negócio, é isso e aquilo. Meu irmão, chegou o momento de você ver um milagre improvável na tua vida, de você ver Deus agindo de uma maneira espetacular, que você só vai ter que dizer, foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez. Deus usou a pessoa mais improvável dentro de Jericó, uma mulher esquecida, uma mulher deixada para lá, nem morar dentro de Jericó ela podia, nem morar lá dentro ela podia, colocaram ela em cima do muro para dizer assim, se joga do lado de lá. Às vezes você pensa exatamente isso, mas pastor, será que Deus pode fazer um milagre na minha vida? Pode. Mas pastor, eu sou de origem humilde, eu sou simples, Deus pode mudar a minha vida? Pode. Deus ama mudar a improbabilidade, Deus ama usar esse momento quando todo mundo fala que ninguém vai crescer. Oh, meu irmão, escuta, Deus vai fazer milagre de crescimento na tua vida, se você crer, diga aleluia por isso. Deus vai te prosperar. Anotou aí que Deus gosta na sua estratégia, Deus ama usar o improvável. Me acompanhe, meu irmão, porque eu quero enfatizar mais no final. Ó, segundo ponto, escreve aí, Deus age. Você crê ou não, meu irmão? Se você crê, anota. Deus age quando você se mexe.
Meu querido, meu povo, povo de Deus, ouça, Deus age quando a gente se mexe, está aqui no Velho Testamento inteiro, nunca foi diferente, o agir de Deus vai na proporção do agir do homem. Quando Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 13 para Abraão que ele daria a terra prometida, chegou ao ouvido de Josué, e Josué sabia que Deus daria a terra prometida. Eles estavam ali numa situação difícil, eles estavam diante do Jordão, não tinham condição de passar. Se eles descessem, era uma caminhada muito longa, e entrassem pela parte sul da terra prometida, se dariam com deserto, com montanha, seria muito difícil. Era o melhor caminho atravessar o Jordão. Eles não tinham opção. Mas como fazer isso? Mas Josué tinha certeza que Deus daria um milagre, que Deus faria o impossível. Então o que ele fez? Ele se mexeu. Ele foi atrás do milagre, ele se preparou para isso. Ele mandou espias lá para saber como é que estava a situação. O povo de Jericó já sabia que o povo de Israel estava ali para passar por Jordão. Eles não sabiam como, mas eles sabiam. Então diz a história, diz a palavra de Deus, que Jericó se trancou toda, os portões se fecharam, meu querido, e tudo estava muito cerrado. Havia uma história assim, mas ouça, Deus age quando você se mexe. Oh, meu irmão, se mexa nessa campanha. Não chegue como é que é a expressão que as pessoas dizem? Não caia de paraquedas. Você chega aqui no dia 12, você sabe que vai ser dia 12 a tua oferta, às 7 horas da noite o culto. Você chega aqui e diz, como é que eu vou fazer, como é que é mesmo? O que está acontecendo? Reúna a tua família, se mexa. Faz alguma coisa, meu irmão. Você tem alguns dias ainda para você mexer nessa questão, para você provocar a sua fé, para você provocar a Deus com o seu movimento, com aquilo que você se mexe. A proporção que o ser humano se mexe em relação a Deus é a proporção do milagre que Deus vai realizar na sua vida. Sempre foi assim, nunca mudou. Na proporção que o homem vai na direção de Deus, é a proporção do milagre na vida dele. Deus age quando você, ser humano, pobre ser humano, se mexe. Nós não podemos entrar numa campanha dessa desavisado. Nós temos que entrar preparado, se mexer. Meu irmão, eu disse outro dia, eu vou dizer para você, acorda cedo, varão. Acorda cedo, vá trabalhar com ânimo, vá trabalhar com entusiasmo, ainda que a situação esteja difícil. Caso você seja um empresário, tenha algum negócio, eu quero dizer para você, se mexe, porque Deus age quando a gente se mexe. Chegou ao final do nosso programa, eu tenho certeza que você foi abençoado com a história de milagre e também com a mensagem. Essa é a nossa intenção, é abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que Deus tem um interesse em você, tem um interesse em falar no teu coração, tem um interesse de fazer um milagre na tua vida. Então eu quero orar por você, para que a sua família seja abençoada e que você creia nos milagres de Deus na tua vida. Feche teus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio. Meu Deus, eu estou aqui para abençoar essa família, essa pessoa que está nos assistindo. Que a tua bênção repouse sobre a vida deles, meu Deus. E em nome de Jesus, que a tua palavra penetre no coração desta pessoa e provoque a transformação que a tua palavra tem poder para fazer. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de falar do Senhor Jesus a essas pessoas que nos assistem. E eu te peço, ó Deus, a tua bênção e oro certo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho certeza que Deus falou no teu coração. A casa de Deus está te esperando, Deus está te esperando. Um abraço.